Olá pessoal, tudo bem? Não vou aparecer no vídeo porque eu pretendo que seja um vídeo bem breve, uma aulinha bem dinâmica para vocês aprenderem a fazer essa ovelhinha que pode ser usada no Natal, pode ser usado para fazer um São Francisco de Assis, pode ser usado para fazendinha, vários outros temas e pode ser usado para quem quer ter a peça em casa mesmo como modelo para colocar para cliente, tá? Então bora lá. Nossos materiais já estão aqui, como eu pedi, né? Massa tom de pele branca. Eu gosto de usar a massa da Policol, tá? Mas a marca tanto faz, não influi não. Tem algumas marcas que eu não gosto, mas aqui também não vou desmerecer ninguém, que quem artesão geralmente que já trabalha com a massa há muito tempo é porque gosta e se adaptou, então não vou muito interferir nessa questão não. Massa branca, né? Olhinho adesivo no modelo que você quiser. Eu vou usar aqui os olhinhos adesivos que já estão ali. Na hora eu vou mostrar pra vocês. Bolinhas de isopor de 30 milímetros. Essa aqui tá um pouquinho menor, mas eu pedi de 30 milímetros e 25 milímetros, tá? Só que como eu vou preencher de massa a mais aqui, então não tem problema nessa bolinha aqui, tá bom? Essa bolinha aqui a gente vai usar pra cabeça e essa pro corpo, ok? Eu tinha esquecido de pedir na lista de materiais o cortador de coração da Blue Star, mas para quem não tiver, não tem problema. Só abrir a massa e desenhar o formato do coração e vocês vão entender perfeitamente para que serve na hora. Os pincéis modeladores, né? Esteca faca, esteca modeladora de silicone 104 da Condor e só. Então, bora para nossa aulinha. Então, vamos lá, galera. Primeiro passo, como sempre, sovar bem a massa. Eu sempre calculo no olho, tá? Eu não uso muito balança, não. Porque as balanças, às vezes, não são tão precisas e a pessoa não tem balança em casa. Então, eu faço de um jeito que dê pra gente entender no olho quanto que a gente vai usar de massa, tá? Eu acabei optando por usar a bolinha de 30 milímetros na cabeça e no corpo, mas vocês podem continuar com as medidas, tá? Bolinha de 25 milímetros para o corpinho e de 30 milímetros para a cabeça. Porque para o bonequinho ficar fofinho, a cabecinha tem que ser maior que o corpinho, tá? Então, aquele estilo fofinho que a gente faz, a gente coloca cabecinha maior que corpinho. Aqui, como as minhas bolinhas nesse momento acabaram, as de 25 milímetros, até eu ir lá fora pegar, então eu vou usar as duas de 30 milímetros, tá? Mas pode seguir usando a metragem que eu coloquei lá para vocês no grupo. Primeiro passo aqui pra gente olhar gramatura sem balança peguei uma quantidade de massa que equivale ao mesmo tamanho da bolinha de isopor, tá? Aqui tem um pouquinho a mais, mas é só vocês olharem aqui o mesmo tamanho, tá? Então, o mesmo tamanho da bolinha, o mesmo tanto de massa. Então, vamos lá. Aqui, como a minha bolinha já está revestida de uma camada de cola branca normal, isso aqui é cola branca, eu passei, esperei secar, porque como a massa do biscuit é a base de cola, quando você passa cola em volta da bolinha e deixa aquela película ficar bem fina, secar, a massa adere aí, tá vendo, ó? E não solta, tá? E fica mais fácil de encapar a bolinha. Então, eu faço dessa forma, ó. Coloquei um pouquinho, grudei a massa na bolinha e eu vou pressionar agora a bolinha fazendo um movimento circular aqui, pra fazer como se fosse um disco voador, olha. Tá? Um chapéu de chinês. Então, aqui agora eu vou puxar a bolinha, eu já até ensinei essa aulinha no Instagram, tá? Eu vou puxar aqui essa massa que ficou aqui, ó, na rebarba, pra cima da bolinha. A galera fala pra cima, mas eu falo pra baixo, porque ele tá pra baixo da minha mão. Mas é subindo a massinha, ó, tá vendo?
A hora que eu fizer tudo isso, eu vou repetir o processo com aqui, ó, o dorsinho da minha mão. Esse gordinho, na verdade, não é dorso, não. E vou puxar esse tanto de massa aqui, ó, pra baixo. Ó. E vou repetir o processo de puxar a massa. Dessa forma, eu evito que entre ar na cavidade da massa e da bolinha e dê bolha, porque aí eu tenho que estourar a bolha de ar, furar e sugar com a boca, tá? Então, para não acontecer isso. Então, aqui, ó, eu faço a mesma coisa, seguro aqui na parte onde eu empurrei a massa, onde eu finalizei, ó, subo mais um pouquinho, e, ó, última vez, vou colocar a bolinha dessa forma aqui, puxar o excesso de massa pro meio da bolinha, ó. Ok? E agora, ó, ficou nesse formato aqui, parecendo um pac-man. E agora eu vou pegar com as duas partes da minha mão, aqui embaixo, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, pra fazer como se fosse uma gota, ó, uma coxinha, tá vendo? E aí, a hora que eu chegar nesse nível aqui, ó, eu tiro essa quantidade de massa aqui que eu não vou precisar. E com a palma da minha mão, eu dou um tchauzinho pra fechar aquela parte que ficou marcada de onde eu cortei a massa, tá? Aí, chegamos nesse ponto aqui da coxinha, ó, tá vendo? Eu vou colocar essa massa aqui na minha tábua, tá? Se você não tiver tábua, pode ser na palma da mão mesmo. E, ó, com o cabo do pincel, eu vou fazer isso e vou marcar, tá? Esse meio aqui. E agora, eu vou alisar com o meu dedo mesmo, pra tirar essa marcação do cabo do pincel, ó, tá? E agora, mesma coisa, dei o tchauzinho e fica assim, tá? Ó, continuo alisando, tirando essas marcações aqui. E agora, vamos para a parte da cabecinha, de modelar o rostinho dessa ovelhinha, tá? Então, enquanto tiver marca de dedo assim, ó, não vai ficar bom. Então, vocês vão ter que ir alisando com essa parte da mão, com essa parte do dedo que tira a marcação, tá? E aí, quanto mais gordinho aqui ficar, ó, isso aqui é a parte da bochechinha, tá? Então, quanto mais eu esparramar aqui, tá? Mais bochechudinho ele vai ficar. Se eu puxar pra cima, vai ficar com a bochechinha menor do que a cabecinha. Então, assim, aí, quando chega nessa parte aqui, a modelagem fica a seu critério. Se quer mais bochechudo, se quer mais cabeçudinho, tá bom? Eu gosto mais bochechudinho, então, aí vocês já... Fica opcional aí, tá? Agora, galera, eu vou fazer aqui o narizinho da ovelha e a boquinha da ovelhinha, tá? Vou usar aqui a esteca gravata, mas pode ser a estequinha faca, tá? É porque eu prefiro a esteca gravata, mas a esteca faca dá no mesmo, tá? Aqui, ó, de baixo pra cima. Eu vou pegar lá no meio mesmo, lá embaixo, ó. Aqui tá o rostinho. Aqui, ó, vou pegar aqui embaixo mesmo, não tem problema. E vou puxar, ok? Daqui, eu já posso puxar um pouquinho pra cada ladinho, ó. Pra fazer a bochechinha dela ficar mais gordinha ainda, tá? E aqui eu já consigo, inclusive, enxergar uma carinha de ovelhinha. Não sei se é porque eu já fiz tantas. Peraí que deu uma marcaçãozinha aqui. Vai pôr o olhinho, mas eu gosto de deixar a peça bem lisinha, tá? Que isso faz toda a diferença, inclusive na hora da pintura. E a ovelhinha, ela tem um narizinho cortadinho também, que eu vou usar o outro lado da esteca faca, ó, ou da esteca gravata, tá? Aqui, ó, de um lado e do outro. Eu vou fazer um V aqui,
Fazer um V. Ó. Ok? E aí, com essa estequinha aqui da 104 da Condor, eu vou tirar só essa marcação da faca, pra não ficar bem assim, cortei na faca, tá? Só dar uma diminuída aqui. Modelar o narizinho aqui assim. Esse pincel é ótimo pra isso, porque ao mesmo tempo que ele faz marcação, ele também suaviza, tá? E aqui, ó, já temos um rostinho de ovelhinha, tá bom? Deixa eu ver se essa luz tá muito ruim, tá muito fraquinha aqui. Aí, galerinha, eu usei esses olhinhos aqui, que eu vou até falar pra vocês a marca, tá? Se vocês quiserem. Raquel Helena. É o PD, tamanho P. Ele é olhinhos de panda, tanto que vem até o narizinho, tá vendo? Só que eu achei que ficou super fofinho pra ovelhinha. E naquela outra ovelhinha, eu usei o olhinho da cor preta. Só que eu achei que ficou muito preto. Então, vou usar dessa vez um olhinho verde ou um azul, só pra destacar um pouco mais. Mas pode usar qualquer olhinho, tá, gente? Qualquer olhinho mesmo. Que não tem... Um olhinho de humano aqui, ó, vou pegar, tá? Vou marcar aqui mais ou menos antes de colocar. Vou fazer com esse pincel aqui primeiro. Lembrando que os olhinhos, quanto mais embaixo, perto da bochecha, e mais distantes, mais o ar de criança, de fofinho vai ter, tá? Então, coloca bem distante. Aqui, ó, eu marquei, tá vendo? Bem distante e vou pregar o olhinho. Mais um ponto muito importante do biscuit é o seguinte: colocou o olhinho o olhinho adesivo, a gente precisa afundar ele na massinha, porque senão vai parecer que ele tá com o olhinho arregalado, tá? Olha aqui, olha. E não vai dar a profundidade que os olhos da gente tem, que os olhos dos bichos têm, né? Então, colocou, afunda com o cabo do pincel ou com a mão mesmo, se você tiver mais, tá vendo? Que aí vai dar um arzinho mais real nos olhinhos, tá? Nem terminamos e já tô vendo uma coisa muito fofinha aqui acontecendo. Então, vamos deixar essa parte aqui secando um pouco pra gente passar pra segunda etapa. Agora, pessoal, vou pegar aqui novamente massa, a mesma quantidade da bolinha, tá? Agora, nós vamos fazer o corpinho. Como o corpinho é menor do que a cabecinha, nós vamos pegar o corpinho na mesma quantidade da bolinha, porque a bolinha já é menor do que a bolinha da cabeça, tá? Então, aqui... Lembrando que a minha bolinha tá menor do que a bolinha que eu passei pra vocês, que seria a de 25 milímetros. Então, eu vou colocar um pouco mais de massa do que a bolinha aqui, mas é só porque essa bolinha aqui, minha, tá menor. Mas vocês vão usar a mesma quantidade de massa para o mesmo tamanho da bolinha, tá bom? Então, vamos lá. Vendo? Uma bolinha de 30 milímetros, de 25 milímetros, desculpa, seria mais ou menos desse tamanho. Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na cabeça, tá? Vou puxar. Aqui eu vou fazer com um pouco mais de rapidez, porque eu já mostrei o passo a passo na cabeça, então não precisa
de fazer com tanta minuciosidade. Então, aqui, mesma coisa, subimos e aí aqui, ó, tira só a rebarbinha que ficou, vamos alisar mais que não tá tão liso. E pronto. E agora, a gente vai dar o tchauzinho. Só que agora, aqui, a gente não vai fazer aquele meinho de, como se fosse cabeça, tá? Deixa eu até medir aqui, que eu acho que vai ficar muito pequeno. Eu vou ter que fazer um pouco mais de massa. Tá vendo? Errando e fazendo, que a gente vai chegando. Vamos repetir o processo, porque a paciente vai ficar muito pequena. Porque, como eu falei que a minha bolinha ficou muito... Minha bolinha tá menor, tá? Mas, galera, mesma proporção, bolinha e massa, tá? É só porque minha bolinha tá menor. Vou falar novamente pra vocês não fazerem errado o processo, tá? Então, vamos de novo. E outra coisa, essa bolinha aqui é só pra estruturar mesmo, pra ficar um pouco mais leve e não ter que usar só massa, que demora mais a secar, tá? Mas a bolinha aqui, se quiser fazer só de massa, não tem problema, só que você vai ter que ter mais tempo pra secagem. Agora sim, estamos... Agora chegamos. Joia. Aí, aqui, eu tiraria a rebarbinha, tá? Já tirei, achei que nem ia tirar, mas tirei. E dei o tchauzinho. E agora, eu quero esse corpinho, não quero ele em formato de coxinha, não, tá? Eu quero ele... Vou chegar aqui e vou fazer isso, até que a massa se distribua, ó, de forma a ficar um croquetezinho, como se fosse um enroladinho, tá vendo? Ficou compridinho. É isso que eu quero, porque eu vou pôr a cabeça aqui, ó. E tá mais ou menos do jeito que eu queria, tá? E agora, vamos usar uma esteca que eu acho que eu não falei dela na lista de materiais, porque eu esqueci, mas ela é de suma importância. Se não tiver, a gente pode improvisar com o cabo de uma agulha mais grossa, ou o cabo de um pincel, ou o próprio pincel modelador. Mas é porque aquela ferramenta me ajuda mais. Mas eu vou fazer um pouquinho com o pincel modelador e um pouquinho com a minha outra ferramenta para vocês verem os dois processos, tá? Com o pincel modelador, eu faria isso, ó, de baixo pra cima, ó. Tá vendo? Esse movimento aqui, ó, que vai imitar a lãzinha da ovelha, tá? Então, vou fazendo assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra focar pra vocês verem aqui, ó. Fazendo assim, ok? E agora, eu vou mostrar pra vocês com essa ferramenta aqui, ó. Que ela parece uma concha, tá vendo? Parece uma concha. Porque ela faz exatamente o movimento que o pincel modelador fez, mas faz em grande escala, olha. É só... Pra você que tem a ferramenta e não sabia que ela servia pra isso, é pra isso. E esse mesmo processo é muito interessante pra fazer graminha também, tá? Quando vocês quiserem fazer graminha e, né, não tem tanto tempo pra fazer com o pincel modelador, que demanda mais, olha como que é rapidinho, tá vendo? Encostou e girou, ó. É isso aqui, ó. Igual uma máquina de lavar. Tá vendo? E olha como que já vai dando o efeito certinho. Deixa eu ver se tá focando. O efeito certinho do corpinho, né, da ovelha, da lãzinha do corpo dela. Muito fofa, gente, essa ovelha. Lembrando que essa aula vai estar disponível só para o nosso grupo gratuito. Depois eu vou soltá-la no meu Instagram, mas não vai ser para o Natal, não, tá? Então, os privilégios desse grupo aqui
são sem dúvida privilégios, tá? Porque tem que ter um diferencial, né? De quem me acompanha no grupo, quem faz o meu trabalho crescer aqui e a galera que só dá like. Não que seja uma coisa ruim, claro que não, mas é porque aqui a gente tá trocando experiência de profissional, né? E aqui é muito mais limitado, tipo, quem quer estar aqui é porque já trabalha. Lá no Instagram é um misto de público, né? Então, até para não ficar cansativo e pesado, aí é melhor usar o grupo, tá? Então, usamos. E é isso, o corpinho tá aqui pra secar. Olha como que já dá pra ver uma ovelhinha aqui, ó. Ó. Tá? E agora, o ideal é que essas peças sequem pelo menos 3 horas, 4 horas. Mas como aqui eu tô dando aula pra vocês e não vai dar tempo de secar, eu já vou começar a fazer a cabeça e as patinhas da ovelhinha, tá? Vamos pegar mais massa branca agora. E eu quero usar agora de massa branca metade da bolinha que eu usei pra cabeça na quantidade de massa. Então, se eu usei uma quantidade proporcional a 30 milímetros, eu vou usar 15 mais ou menos de massa, né? Na proporção, digamos assim. Porque eu vou abrir essa massa e eu vou fazer esse mesmo processo do corpinho na cabecinha, ok? Então, vamos lá. Aqui. Eu vou no olhômetro mesmo, mas como eu tenho que dar uma proporção pra vocês, isso que eu passei na minha tábua é um óleo de corpo, que é pra abrir a massa e a massa fica cheirosa, tá? Eu uso aquele óleo paixão. Então, vamos lá. Como sempre, sova a massa, mesmo que eu vá abrir pra evitar as fendas, as rachaduras. Faço uma bolinha e agora sim eu vou abrir a minha massa. Aqui deu um cabelinho, vamos tirar. Ótimo. Aqui, gente, eu tô achando que eu abri muito, tá muito fininha, tá? Então, não quero tão fininha assim. Vou abrir pouco agora de novo. Porque eu quero a cabecinha dela bem cabeçudinha. Então, não vou abrir muita massa, não. Ótimo. Aqui, agora já tá mais grossinha, né? Então, agora sim eu vou usar o meu cortador de coração, tá? Aí, agora eu vou medir pra falar pra vocês qual o número que é o cortador. Que eu não tava nem lembrando mesmo. É esse. É esse. Então, galera, o cortador de dentro pra fora, eu vou tirar o menorzinho 1, 2, 3, é o quarto, tá bom? Indo do menor para o maior, é o quarto. Ixi, caiu no chão, depois eu pego. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar onde a massa tá mais lisa que eu falo assim, mais reta, mais plana. E vou fazer isso aqui, ó, na beiradinha. E vou tirar só esse formatinho aqui, ó. Deu pra entender? Daqui, eu já vou abrir um pouquinho. Como aqui a massa está ainda úmida, porque eu acabei de fazer, eu não preciso passar cola, não. É massa com massa, só água mesmo. Esse pincel aqui não é necessário, não. Só água, passar um dedinho com água mesmo já dá. Aqui, ó, na cabecinha, é porque esse pincel já tem água, tá? Na cabecinha da ovelha, eu vou passar água. E aqui, ó, vou colocar como se fosse um capacete nela mesmo, sabe? Na ovelhinha, ó. Vou passar bem pertinho pra vocês verem. Aqui. Ó. Deu pra entender? Puxa um pouquinho pra trás, porque a gente ainda vai fazer as orelhas. Ó. E aqui, ó. Não se preocupem se ficar meio
tortinho, porque a gente ainda vai fazer o efeito da lã, tá? E aqui atrás eu vou fechar a massa, tá? Como que eu vou fechar a massa? Fecho tudo aqui, chego mais próximo que eu conseguir um do outro, ó. Juntei a massa aqui em cima e vou cortar com a tesoura mesmo, tá? Bem rente a cabeça. Aí, vai abrir essa fenda normal. E agora, eu conserto com o pincel modelador aqui. Tá tudo bem, porque a gente ainda vai trabalhar aqui nessa massa, ok? E agora, nós vamos fazer aqui na cabeça o mesmo processo que nós fizemos no corpinho com esse pincel aqui. E eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, o mesmo processo feito aqui na cabecinha, tá? Aqui já dá pra ver, ó. Uma ovelhinha ficando pronta. Agora, nós vamos partir para a orelha e os pezinhos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a orelha. As orelhinhas, sem nenhuma dificuldade, nós vamos pegar aqui a massinha, também branca, tá? Aí, a orelha vai ser do tamanho que você achar melhor. Se você achar melhor uma orelhinha menorzinha, se você achar melhor uma orelhinha mais gordinha, eu gosto de orelhinha mais gordinha, mais abertinha, tá? Então, aqui, pegar uma quantidade de massa aqui, que eu vou ver se vai ficar bom, porque eu ainda vou abrir essa massa. Então, acho que ainda tá pouco. Aqui, uma bolinha de 15 milímetros, mais ou menos. E agora, eu vou fazer esse movimento da coxinha, ó, afinando uma ponta, tá? Cheguei nesse patamar aqui, opa, com o cabo do pincel, não vou nem falar com vocês que vai ser com essa parte, com essa aqui mesmo, tá? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ok? E aí, eu vou com um pouquinho de água, porque minha peça tá molhada, mas se a sua não tiver, se você for deixar pra fazer a orelha no outro dia, tem que ter cola, tá? E eu vou pôr aqui na lateral da cabecinha dela, ó. Deixa eu ver se tá bom aqui. Isso. Agora, você adapta essa orelhinha aqui com o pincel modelador, só pra ela ficar bem firminha. Vamos ver aqui, tá tudo certo. Isso, porque aqui ainda vem massa. E a mesma coisa do outro lado, o outro processo. Prontinho, galera. Então, as orelhinhas estão feitas. Eu fiz o mesmo processo da cabecinha e do corpinho aqui. Só que nas orelhinhas tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque as orelhinhas não tem bolinha de isopor para estruturar. Então, aí elas podem ficar sem formato, né? E você tem que fazer esse movimento aqui, tem que fazer na hora, tá, pessoal? Porque senão depois que a massa endurece, não dá pra fazer mais, tá? Então, assim, é colocar, encapar, fazer a cabecinha e fazer esse efeito. E pôs a orelhinha, tem que fazer o efeito, tá bom? Então, agora, vamos colocar aqui a parte, ainda com a nossa pele, nós vamos colocar dentro da orelhinha 2 gotinhas menores da cor de pele clara, né? Que é como se fosse a parte de dentro da orelha. Ó, aqui tem pouco. Fiz aqui a coxinha, fiz a bolinha, fiz a coxinha, passei água, pode ser cola se já tiver seco, e coloquei aqui dentro. Vou apertar um pouquinho só com o pincel modelador, ó. E tá lá, tá pronta, tá feita. Tá bom? Mesma coisa do outro lado.
Ótimo. Agora, vamos aos pezinhos, porque tá quase pronta a nossa ovelhinha.